Lucas, onde você no que está trabalhando atualmente? Bom, hoje eu estou trabalhando na Adopet, que é essa startup que eu criei com mais dois amigos em 2016, enquanto eu ainda estava na Fuseio. E a gente é um software de gerenciamento de adoções para abrigos. E a gente basicamente facilita os processos e as operações dos abrigos para que eles consigam processar mais adoções e de forma mais eficiente. E aí hoje eu estou trabalhando fazendo a diretoria de Customer Experience como um todo. Então, estou na área de tecnologia ainda assim, mas consegui explorar muita coisa e com certeza dá para a gente conversar bastante também sobre essa jornada aqui nessa sessão de hoje. Lucas, como surgiu a ideia de criar a companhia? A ideia da Adopet surgiu em 2016, bem lá no início, entre janeiro e fevereiro. Na época, eu tinha acabado de conhecer o Arthur, com quem eu cofundei a Dotex, e fazia mais ou menos uns 5, 6 meses, e a gente estava pilhado, assim, com muita vontade de construir alguma startup. E era tudo que a gente queria fazer. A gente começou a trabalhar num app que, na época, era a nossa visão de negócio para fazer um aplicativo para facilitar mentorias entre pessoas. E o que aconteceu é que, nesse meio tempo em que a gente começou a trabalhar nisso, o Arthur foi adotar um pet lá nos Estados Unidos. Eu estava em Orlando, ele estava em Boston, a gente se conheceu, inclusive, por uma chamada de vídeo, então a gente foi fazendo tudo de fato, já remoto, desde aquela época. E quando ele começou a adotar o pet, foi passar pelo processo de adoção, ele descobriu que é um processo muitas vezes complexo e muito complicado, muito burocrático. Para só ter uma noção, assim, para que ele conseguisse adotar o pet que hoje ele adotou, que é o Frisco, é um labrador albino, ele levou cerca de 2 meses e um pouco mais de 70 e-mails para conseguir chegar na adoção em si, entre alguns abrigos, porque, enfim, teve abrigo que ele, inclusive, entrou em contato, mas não conseguiu fazer a adoção por diversos problemas, incluindo várias burocracias e ineficiências do processo que existe hoje a um nível nacional. Então, o processo de adoção nos Estados Unidos? Isso, nos Estados Unidos. Hoje a gente funciona nos Estados Unidos, da costa leste a oeste, aí tem plano já para esse ano estar expandindo. Tá bom. Vamos começar um pouco ao passado de você. Lucas, qual foi o momento em que você se apaixonou pela tecnologia? Isso vem desde de pequena. Eu acho que não teve um momento chave assim em que eu me apaixonei de uma forma muito específica. Eu acho que foi toda uma construção que começa no videogame. Eu comecei a querer jogar videogame com 2 anos, efetivamente, jogar no Mario 64. E aí eu comecei nessa paixão que deu início ali. Ao longo da minha vida toda, eu fui jogando cada vez mais e isso meio que abriu o meu olhar para outras coisas relacionadas à tecnologia, que não eram só o jogo em si. Inclusive, quando eu pensei inicialmente em entrar para a FUSEI, em estudar lá, eu pensava até mesmo sobre a estudar algo mais relacionado a jogo. Mas já que a minha paixão por tecnologia já tinha se consolidado para outras áreas, eu vi nisso uma oportunidade para explorar algo além dessa paixão, para construir a minha vida e minha... Entendo. E como foi o processo de decidir se formar em tecnologia já profissionalmente, escolher a escola como Full Sail? Sim, foi muito interessante isso. Em 2014, eu entrei na faculdade de design, na UEPA, aqui na Universidade do Estado do Pará, porque, assim, nesse processo de construção e paixão por tecnologia, eu me apaixonei por design. E a nível de design, eu pensava em infinitas possibilidades do que eu poderia abraçar, inclusive design automotivo em algum momento. E quando eu entrei na UEPA, eu comecei a explorar diversas possibilidades quanto a essa questão, e em uma palestra de mobilidade acadêmica, eu, por curiosidade, acabei vendo uma palestra sobre a Full Sail, de uma aluna que tinha sido graduada
na Full Sail alguns anos atrás, isso era 2014, e nesse momento eu tive o primeiro contato com a universidade, foi quando eu vi o primeiro vídeo do campus da Full Sail, como a gente acabou de ver aqui. Então, assim, nesse momento eu conectei com aquela ideia de que, poxa, seria muito legal ir para um lugar desse, estudar coisas incríveis ali, sem mesmo saber o que seriam, mas isso realmente chegou como uma possibilidade. E conforme eu fui vendo se essa possibilidade, de fato, poderia se tornar uma oportunidade, eu fui me apaixonando mais por essa ideia, até ver que, de fato, seria possível realizar isso, principalmente depois de eu ter conseguido aplicar e conseguir uma bolsa, que foi, na época, o valor de $20.000. E quando isso tudo aconteceu, foi quando deu o estalo e eu falei assim, caramba, eu preciso ir, é uma oportunidade única que eu tenho, que eu não sei se eu vou ter de novo, então eu vou me jogar. E aí eu saí da UEPA e larguei, entre aspas, o design como faculdade em si. O seu processo da bolsa foi na Universidade da FUSEL ou foi uma bolsa do Brasil? Foi da FUSEL, foi a Emerging Technology Scholarship. Oh. Eu consegui $20.000 na Emerging Technology Scholarship da FUSEL. Eu lembro que eu fiz uma redação, estava super nervoso, enfim, aquela tensão de estar com um grande sonho na sua frente e não saber se vai ser possível, mas, enfim, deu tudo certo. Tá bom. Hoje temos a Emerging Technology Scholarship, mas é um pouquinho diferente, é mais reduzida da pessoas que podem receber, mas é 100% da matrícula. 100%? Que legal. 100%, sim. Mas eles têm que mandar um projeto, tem que ter qualificações muito altas, e também tem que passar por um processo de competição com os professores também, para ser 100%, mas é possível. É possível. Gosto muito que você foi uma pessoa que tive essa bolsa, porque é muito especial. Sim, isso foi algo definitivo, assim, em termos de possibilitar que eu pudesse fazer isso acontecer. Então, de fato, para quem está interessado e vai aplicar para o FUSEIO, não deixa de olhar as informações de scholarships que estejam disponíveis e de aplicar, porque vale a pena. Tá bom, que legal. Eu sou formado na FUSEL também, mas eu muito mais velho que você. Eu fui nos 90. Mas quando eu estive na FUSEL, eu lembro que havia muitos estudantes de outros países, fiz grandes amigos de todo mundo e me senti muito apoiado em um novo país com um novo idioma. Como foi para você ser um estudante internacional em FUSEL? Eu acho que essa talvez seja uma das coisas que eu mais aprecio de tudo, assim, pela questão da conexão humana com pessoas de origens diferentes, de lugares diferentes. E isso é uma coisa que me apaixona muito, assim. A diversidade da gente, que a gente tem na Full Sail a nível de pessoas é incrível. E isso foi algo que fez uma parte, assim, essencial da minha formação, eu diria. Então, poder ter ido para lá como estudante internacional, com certeza me influenciou muito para a forma que eu penso hoje, inclusive. Lá eu fiz grandes amigos assim, e a lembrança é muito clara da sensação de tu estar num lugar repleto de pessoas de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, mas que estão ali no mesmo propósito e que estão meio que vivendo a mesma experiência que tu está vivendo. Então, isso é muito legal porque te conecta de uma forma muito profunda. E tem até um fator engraçado que a minha vida toda eu estudei inglês, assim, desde uns 12 anos, eu diria, 13 anos, e eu nunca gostei do espanhol, eu não gostava muito do espanhol, não sei nem porquê, eu acho que era de birra mesmo, assim, de coisa de moleque. Mas quando eu cheguei lá, todos os meus amigos eram latino-americanos e eu fiquei apaixonado pelo espanhol e tudo que eu queria era poder falar espanhol, mas eu não sabia. Que aí eu me enrolava com o meu português e conseguia estar no meio de qualquer forma. A vontade foi maior.
Qual foi alguns dos países que você tem amigos agora? Equador, Peru, Colômbia, Argentina, enfim, assim, falando da Latinoamérica, mas tem gente da Índia, da Alemanha. Você já tinha 20 países, você é a ONU. Sim, sim, já vários e vários países ali naquele momento. Ainda você tem essas amizades ainda? Eu tenho inclusive uma história muito interessante que eu acho que foi um dos momentos mais felizes que eu vivi em 2020 agora, porque a Adopex a gente está construindo ela desde 2016. E eu tenho amigos que viram esse processo na Fuseio de perto, e inclusive um deles é o Vishwa Jitkale. Ele estudou Game Design, o Masters de Game Design, ele é indiano, e a gente trabalhava junto no BTS, inclusive, que era o tour que tem da Fuseio. Uhum. E aí a gente, ele é uma pessoa incrível e desde o início da Pets ele estava ali me apoiando e vendo o que eu queria construir como projeto e na época era só uma ideia de guardanapo, assim, anotado em guardanapo. E ele viu, assim, o processo enquanto eu estive na FUSEI, o da Pets sendo construído. E teve um momento muito interessante desse ano de 2020 em que ele foi adotar o pet dele. Depois que ele se formou na FUSEI, ele se mudou para Dallas e aí ele foi adotar um pet em Dallas e quando ele foi adotar o pet, ele se deparou com a Adopet, com o projeto que o amigo dele, na Full Sail, no caso eu, estava criando desde o início e que ele viu desde um embrião pequenininho, assim. E na hora que ele viu aquilo, que ele estava adotando um pet num dos maiores abrigos dos Estados Unidos, que é a Dallas Animal Services, ele conectou e lembrou que esse software era o software que eu estava trabalhando e ele mandou uma mensagem no suporte. E aí, quando eu vi, passando 20 minutos, eu estava do lado de cá da Adopets, conversando com um grande amigo meu que estava adotando um pet pela empresa que eu construí com outros amigos, e que ele viu todo esse processo de perto e ele estava sendo uma das pessoas beneficiadas e salvando um desses pets desse abrigo através desse projeto. Então, assim, foi um momento incrível. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para ele, comecei a conversar com ele. A gente já estava um tempo sem se conectar e foi algo totalmente aleatório, assim, surpreendente, mas que me fez feliz demais de ter acontecido e com certeza um dos grandes momentos de 2020 nesse quesito de realização pessoal e profissional. Que bom, que legal. Lucas, eu tenho curiosidade porque a empresa conecta, ajuda ao processo de adotar pets nos Estados Unidos, mas você mora em Brasil. Como Isso. funciona? É uma vantagem ou não? Na verdade, nós somos, desde 2016, um time totalmente remoto. Hoje, na Adopets, nós somos 25 pessoas, espalhados entre os Estados Unidos, então tem gente em Maine, em Massachusetts, e tem gente no Brasil, em quase todas as regiões do Brasil, e tem gente, inclusive, nas Filipinas, do outro lado do mundo, trabalhando para a Adopets também. Então, nós somos 25 pessoas em 3 países, fazendo um sistema totalmente digital funcionar para operar abrigos nos Estados Unidos e logo já expandindo para outros países. Uau! Você foi parte da Techstars de Boston, que é todos os Techstars são muito bons, muito famosos, e não é fácil ser parte desses Techstars, mas Boston, mais difícil ainda, porque Mais Boston difícil tem ainda. muitos empreendedores. Como foi o processo para ser parte de Boston Techstars? Foi bem interessante, assim, isso a gente passou no processo da Techstars no final de 2018. Então, a Adopets já existia desde 2016 e desde 2016 a gente sempre sonhava em fazer parte de uma aceleradora. Na época a gente aplicava para o Mass Challenge, que era uma das aceleradoras de Boston também, e só que a gente nunca tinha passado, a gente nunca tinha conseguido passar. Então, assim, a Techstars, ela parecia um sonho muito distante para a gente,
E a gente não acreditava que a gente podia chegar lá, mas a gente não deixou de tentar. E o que aconteceu é que, quando a gente aplicou para eles em 2018, a gente estava super, assim, sem esperança alguma, achando que não ia, mas a gente tinha que tentar. E a gente recebeu uma mensagem do Clement Casalot, que é o diretor, o Managing Director da Techstars de Boston. E o que acontece é que, assim, há algum tempo, ele já estava começando a observar a Dopex, porque a Dopex, ela nasce juridicamente em Boston pela questão de o nosso CEO, na época, morar lá. Então, o Arthur, ele fazia as conexões lá, então a Dopex era mais visada pelo lado de lá, tanto que a comunidade de investidores anjos, a comunidade de pessoas, logo no início da Dopex, estava relacionada diretamente com Boston. E por ver o trabalho que a gente estava fazendo, o Clem, ele se interessou muito e pediu para conversar com a gente, e aí para a gente poder fazer essa aplicação. E a gente fez uma aplicação. E assim, todos os anos, mais de 1.200 startups do mundo todo aplicam para a Techstars de Boston, e só 10 são selecionados. Então, só o fato dele ter assinalado que ele queria conversar com a gente, que ele estava interessado, para a gente já foi algo assim incrível. E a gente foi passar pelo processo da Techstars, que foi um processo complicado, porque eles fazem uma due diligence, né? Uhum. Uma diligência na empresa para entender quem são as pessoas por trás, em que estado você está como empresa, como startup, e o que é o negócio em si. Então, a gente pensava muito, caramba, será que a gente consegue se capacitar para entrar na Techstars? A gente sonha em fazer isso. E o que acontece é que o processo da Techstars é muito interessante, porque a gente achava que eles estavam olhando muito para o negócio, mas, na verdade, eles estavam olhando muito para as pessoas. Então, durante todo o processo, a gente foi etapa por etapa fazendo essas diligências, e eles foram conversando com cada membro do time, comigo, com o Arthur, com o resto do time também, para entender o que era da Tex, o que a gente queria conquistar como um time. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu se qualificar para a semifinal, e aí eu estava, na época, lá em Boston com o Arthur. A gente foi fazer um pitch lá na Techstars para poder ter a capacidade de qualificação de 20 empresas para as 10, então as 1.180 já tinham sido passadas no crivo e tinham ficado de fora, só estava a gente ali. E a gente teve que apresentar, enfim, o nosso pitch na frente dos investidores e dos mentores da Techstars, que é um grupo muito seleto, mas que é um grupo muito incrível também. E aí a gente conseguiu, enfim, passar, foi um sufoco gigantesco. Eu estou resumindo muito, então não dá para passar a realidade do que foi o sufoco, assim, de dificuldade de conseguir conquistar isso, mas foi algo incrível e que mudou completamente a nossa trajetória como startup, até por toda não só o peso que a Techstars tem como nome, mas por todo o processo de aceleração que é incrível. Então lá eu, inclusive, me senti muito como se eu tivesse no meio daquela mesma diversidade que eu tinha sentido na Full-Sail. Porque quando eu cheguei lá, eu estava rodeado de pessoas de todos os lugares diferentes, da Índia, da Turquia, da Síria, e todas aquelas pessoas, elas eram incríveis não só pelo que elas estavam construindo, mas porque elas eram pessoas incríveis em si antes de fazer isso. Porque o que a Techstars mais preza, inclusive, é sobre o time, é sobre as pessoas que vão fazer aquilo dar certo, muito mais do que o modelo de negócio ou a sua atração em determinado momento. Então, é um grupo muito seleto de empreendedores que eles querem formar para possibilitar que eles possam chegar mais longe de uma forma colaborativa. Então, a competição fica do lado de fora. As 1.200 startups que querem chegar lá estão competindo para entrar na Techstars. Mas quando você entra na Techstars e você faz parte desse grupo, dessas 10 startups do cohort, da classe em si, é todo mundo amigo e todo mundo se ajudando de uma forma incrível, ao ponto em que a pessoa que está super ocupada com a sua startup vai dedicar o seu tempo para te ajudar na sua startup. E isso vira um ciclo de colaboração incrível e de aprendizado muito intenso com, sei lá, as pessoas mais brilhantes que eu já conheci. É um processo muito, muito duro também de aprendizado, mas é um processo muito transformador. Que bom! Muito obrigado por toda essa explicação. É incrível.
o que você tem experiência agora de ir por o processo um acelerador. Especialmente acelerador como Boston Techstars. É um privilégio, realmente. Você muito bom.